Neste vídeo você vai saber mais sobre a utilização do fumo, do tabaco na Umbanda. Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas. Vocês estão bom? Porque eu, como sempre, estou ótimo, graças a Deus. Eu sou José João Neto, eu sou dirigente do terreiro de Umbanda, Casa de Fé. Se você não conhece o nosso terreiro, vai lá no nosso Instagram, é o @nossacasafé. Lá tem muita coisa falando sobre a gente, ensinando um pouco mais do nosso modo de enxergar a Umbanda, o nosso modo de praticar a Umbanda, conta um pouquinho da nossa história lá, acompanha a gente, você vai gostar. E nesse vídeo, compartilhar um pouco de conhecimento sobre o fumo na Umbanda, para que serve, por que é usado, qual que é o fundamento da utilização do fumo na Umbanda. E o fumo na Umbanda, ele é uma daquelas coisas que parece ser muito simples e são muito complexas, assim como as bebidas alcoólicas, né? Muita gente acha que o ato do fumo é só para agradar o guia, ou é só mesmo o ato de fumar, né? Mas na verdade não é, tem muita coisa por trás ali do fumo. E aliás, eu falei da bebida, se você não entende sobre bebidas alcoólicas da Umbanda, corre no nosso canal aí, tem um vídeo, tá? Que a gente gravou pouco tempo atrás, falando sobre bebida alcoólica na Umbanda, tá? Estuda isso também. E para começar a falar um pouco sobre o fumo, a gente primeiro vai falar sobre o porquê do guia espiritual precisar de fumar. Bom, pessoal, na verdade, o guia espiritual, a primeira impressão que a gente tem, né, é que ele está fumando, mas na verdade não é apenas fumando. O guia espiritual ele está absorvendo as essências do tabaco e está soltando elas no ar, ou seja, ele está fazendo o fumo e está fazendo a defumação. Mas, João, já não existe a defumação no terreiro da Umbanda? Existe a defumação geral, né, para um atendimento coletivo, uma estabilização energética geral. Mas, durante o atendimento, talvez durante o passe, né, o guia espiritual que está ali, por exemplo, um preto velho com o seu cachimbo, ele fuma, ele absorve aquela fumaça, né, lembrando que ele não traga, não é necessário tragar, tá? Ele apenas joga aquela fumaça para a boca e solta ela no ambiente, dando sim uma certa estabilidade nas energias daquele momento. Tá? Então muitas vezes durante o passe, o guia espiritual ele vai absorver aquela fumaça, vai soltar ela muitas vezes no consulente, né? Quem já tomou muito passe na Umbanda, já participou muito na Umbanda, já percebeu. Às vezes o preto velho joga fumaça por cima dos ombros da gente, né? Então é um ato também de defumação, tá? E na fumaça, né, do tabaco, por exemplo, no cachimbo, o cachimbo está ali com o fumo dele. O fumo, a gente tem que entender que o fumo ele vem de uma planta, né? Ele vem do tabaco, ele vem, né, talvez o rolo de fumo também. Então, ele tem que ser o mais natural possível. Por quê? Porque o guia espiritual, ele vai absorver a essência da planta, a essência do tabaco, a essência do fumo, né? E é aquela essência da planta que é necessária para dar uma energização no médium, de acordo com as energias que o tabaco traz, tá? Então, o tabaco ele tem uma função de calmante, para as energias ficarem mais calmas, mais tranquilas, relaxante, né, para trazer energias relaxantes e também para quem está próximo do guia espiritual, né, na defumação. Então, se você pegar as propriedades do fumo, você vai ver que tem muitas vantagens de ser utilizado. Lógico, a gente tem que lembrar que com excesso, tudo com excesso faz mal. E não é porque o guia espiritual utiliza o tabaco que ele não tem consequências na carne, tá, pessoal? Então, é muito importante entender que o guia espiritual está ali fumando durante o momento da sessão espiritual, não significa que você pode fumar o tanto que você quiser, tá? Muito cuidado com os excessos. Mas na sua base, o guia espiritual está ali. Ele vai pegar as essências do fumo, né, trazer para o corpo do médium, lembrando que não é necessário tragar, não é necessário levar diretamente ao pulmão, tá? Então ele traz para a boca do médium, ali mesmo ele já está absorvendo as essências do fumo, tá? E ele solta aquela fumaça no ambiente, energizando mais uma vez o médium e também o consulente que esteja na frente. Lembrando que ele pode energizar não somente o médium e o consulente, né? Ele pode energizar muito bem o ambiente. Muitas vezes a gente já viu pretos velhos, exus, né, pombogiras, muitas vezes pegam o fumo e soltam a fumaça no ambiente
em determinados locais para trazer um pouco mais dessa energização. Então não é apenas o ato de fumar, mas de fumar e defumar. E nós, muitas vezes no terreiro de Umbanda, vemos o Exu fumando um charuto, a Pombogira às vezes fumando um cigarro, o Preto Velho fumando um cachimbo. Isso é lei. Determinada linha de Umbanda tem que trabalhar com aquele tipo de fumo? Não, não é lei, pessoal. Nós vemos, né, muitas vezes, na sua grande maioria, sim, os Exus usando charutos, os Pretos Velhos usando cachimbos, mas eu já vi diversas misturas desse tipo. Então não existe uma lei, né, falando que Preto Velho tem que usar cachimbo, Exu tem que usar charuto. Não. O guia espiritual ele vai usar o fumo da maneira que ele mais acha adequado, de acordo com o gosto dele, de acordo com o gosto do médium também, né? Pode-se utilizar o modo de fumar que ele quiser, não tem problema, desde que seja o mais natural possível. Eu não recomendo, né, que se utilize cigarros industrializados. Procure sempre colocar um fumo, um tabaco, né, que seja um charuto, que seja de melhor qualidade, tá bom? Porque muitas vezes um fumo de melhor qualidade ele é mais natural possível, tá? Então, quanto mais natural, mais essências, mais propriedades energéticas o médium vai absorver, né? O guia espiritual vai trazer e o médium vai absorver durante o ato do fumo. A gente tem que ficar muito atento também que o fumo ele tem que ser um pouco mais natural, beleza. Mas existem vários fumos, né, que vendem nas casas religiosas que vem muitas misturas, né? Algum fumo vem alecrim junto, alfazema junto. Muito cuidado com esses fumos misturados, tá, pessoal? Utilize uma vez, se você vê que não adequou, não utilize mais, tá? Muita gente acha assim, o fumo tem que ser o mais natural possível. Aí compra um fumo para cachimbo, por exemplo, que tem várias ervas misturadas. E aí a pessoa fuma e o médium passa mal. Mas ele acha assim, não, se é natural eu vou continuar usando. Não, se você utilizou um tipo de fumo e passou mal, pare de utilizar. Você tem que lembrar que o guia espiritual está com você no momento da incorporação, tá sim. Mas a sua matéria também está ali. E é a sua matéria que absorve, a sua matéria que suga aquela fumaça, né? É a sua matéria, é o seu corpo que está presente ali naquele momento. E depois da incorporação, ou até mesmo durante a incorporação, se o fumo for muito forte, se o fumo tiver muita erva, muita mistura, ou você não tiver adaptado com o fumo, você vai passar mal sim, tá? O principal sintoma de excesso de fumo, de passar mal com o fumo, é enjoo bem em cima do estômago, tá bom? Muita secura. Então, assim, se você está abusando do fumo, não abuse, cuidado. Se você está passando mal com o fumo, identifique. É o fumo que está fazendo você passar mal ou é o excesso que está fazendo mal, tá? Entenda isso para que você não caia naquela. Mas o guia está comigo, então eu não vou passar mal. Você vai sim. Se você abusar, você vai passar mal sim, senhor, tá bom? E uma coisa que é muito fácil de perceber no terreiro é quando, por exemplo, o guia espiritual está fumando e ele costuma cuspir muito, né? Muitas vezes, em muitos terreiros, a gente pode perceber que os pretos velhos usam perto do toco, né, um cuspidor, como a gente chama aqui no terreiro, e fica sempre fumando, né, e cuspindo. Isso é normal? É normal sim, pessoal. A gente tem que lembrar, né, que a gente está fumando, né, o médium está fumando, está trazendo a fumaça para a boca. Mais uma vez, não é necessário tragar, tá bom? E aí ele solta aquela fumaça. Automaticamente ativa, né, as glândulas de saliva, então vai sim gerar muita saliva e o médium vai ficar cuspindo bastante. Quer uma dica para te ajudar nessa questão, se isso te incomoda ou se você está ficando com a boca muito seca depois de um certo tempo? Consuma água. Bebe um tiquinho de água, né, durante a incorporação. Beber água durante a incorporação, pessoal, não tem nenhum problema, nenhum problema. Se você, médium, na sua incorporação consciente ou semiconsciente que seja, quiser pedir um copo d'água durante a incorporação, você não vai estar passando na frente do guia. Você vai estar, sim, cuidando da sua carne, cuidando do aparelho, tá bom? Então pode pedir, beba água, é bom para melhorar a conexão espiritual, tá? Por quê? Porque a conexão espiritual ela acontece de acordo com o sistema nervoso. Se você tem mais água no corpo, as energias correm melhor. Tem que lembrar que é energia e energia corre na água, tá? A água ela é condutora de energia, então consuma água para que as energias do seu corpo fluem bem, tá bom? Médium desidratado vai sentir bambeza, vai ter dificuldade de trabalhar, vai ter dificuldade em
identificar energias, tá? E dar sequência nas energias, né? Receber energias, descarregar. Então, trate muito bem de beber água, tá bom? E também, bebendo água, você vai estar repondo, né, a saliva que está perdendo durante o ato do fumo. Então, recomponha as energias, né, recomponha a hidratação, mantenha, né, a hidratação durante a incorporação, beleza? João, eu já entendi então que o ato de fumar é para absorver energia e o ato de soltar a fumaça é liberar essa energia no ar. Já entendi que eu não posso abusar do fumo, porque senão é capaz de passar mal, que o fumo também tem que ser o mais natural possível. Isso tudo eu entendi. Mas o que eu vou fazer com as cinzas do cachimbo ou com as cinzas do charuto, né? O cachimbo muitas vezes fica cheio de cinzas ali dentro. O que eu vou fazer com aquela cinza? Bom, busque entender como que o seu guia espiritual trabalha, tá? Isso é muito importante. Por quê? Tem guia espiritual que dispensa as cinzas e tem guia espiritual que utiliza as cinzas em algum benzimento ou em algum ponto. Alguns pretos velhos pegam o cachimbo e riscam ponto, né? E batem o cachimbo em cima do ponto, liberando aquelas cinzas em cima do ponto riscado como se fosse um ponto de força. Tá? Então identifique o que o seu guia gosta de trabalhar e forneça, né, isso para o seu guia, desde que o modo que você vai utilizar as cinzas não interfira nos trabalhos espirituais e esteja de acordo com a casa que você frequenta, tá bom? João, mas eu não gosto de fumar, eu vou ser obrigado a fumar quando eu for trabalhar junto com o guia espiritual? Não. Você tem que lembrar, pessoal, é sempre válido lembrar que assim como as bebidas alcoólicas, o fumo é a mesma coisa, o mesmo modo de pensar, tá? O guia espiritual, ele respeita acima de qualquer coisa o médium, tá? Ele respeita as vontades do médium e eu acredito também que esse respeito tem que ser recíproco, né? Tem que também se respeitar as vontades do guia espiritual. Mas o guia não vai falar assim, você tem que fumar, você tem que fazer o consumo do fumo, mesmo que a pessoa não goste, mesmo que a pessoa não ache, né, legal, a pessoa não se adapte junto do fumo. Muitas pessoas têm problema respiratório, né, bronquite, asma, e não podem, né, fazer o uso do fumo. Isso vai ser a pessoa vai ser obrigada a utilizar do fumo no trabalho espiritual? Não vai, tá? O guia espiritual, se você não quiser fazer a utilização do fumo, ele vai encontrar outras maneiras de se utilizar das energias do fumo nos trabalhos espirituais. Então, às vezes, se você não gosta de fazer o uso do fumo, é só se concentrar, pedir os guias espirituais que não utilizem, tá bom? Você pode comprar um cachimbo, às vezes, para fazer a firmeza do preto velho? Pode. Você pode pegar o cachimbo, colocar fumo no cachimbo e deixar à disposição do preto velho para, se ele quiser utilizar, mas não acender, como você vai falar com ele, você pode deixar o fumo ali à disposição. A decisão de utilizar ou não vai ser sua, beleza? Essa questão do respeito do guia espiritual com o médium, ela é muito grande, pessoal. Muita gente fala assim, o meu Exu exigiu que eu utilize tal charuto. Tem que ser aquele charuto tal, da marca tal. Isso não existe, pessoal, tá? Por exemplo, já vi médiums falar assim, João, eu preciso comprar um charuto pro meu Exu, mas eu tô sem dinheiro. O charuto custa 70, 80 reais. Cara, que isso? Por que isso? Ah, mas é porque ele quer utilizar tal charuto de tal marca. Gente, isso não existe, tá? Quem fica falando de valor do charuto, ou marca do charuto, tipo e não sei o que, é o médium, tá? É o médium que quer utilizar determinado fumo e está colocando como o guia quer utilizar. Lógico, se você tem condição de comprar um charuto de 70, 100, 200 reais por gira, fica à vontade. Tá? Mas eu acredito que a maioria de nós não tem esse poder aquisitivo para poder fazer isso, né? Então, você precisa comprar aquele charuto mais vagabundo que existe? Também não, né? Utilize da forma que você quiser. O guia vai respeitar isso, da mesma forma que ele respeita se você quer fumar ou não, tá bom? Então, muito cuidado com a vaidade dos médiums em cima de questão do fumo e também nas questões da bebida. Tá? Como eu disse no vídeo das bebidas, não precisa se comprar um melhor uísque do mundo para que o Exu trabalhe melhor. Não, gente, isso não existe. Tá? O que é necessário é que tenha aquele item para o guia espiritual utilizar. Não
importa a marca, o valor financeiro que representa, tá? Então, o que é importante é que você tenha, se o Exu, se o Preto Velho, que seja, se o guia espiritual precisa do fumo para trabalhar, forneça um fumo para ele trabalhar. Tá? O que importa é isso, não importa se é muito caro, se é de melhor qualidade, se é importado, isso não importa, importa que ele tenha o item para trabalhar. Bom, e tem gente que pensa assim, João, eu não vou permitir que o guia espiritual fume, porque eu não fumo e eu tenho medo de viciar. Bom, pessoal, isso aí vai ser entre você e o guia. Como eu falei antes do respeito de não querer fumar, é uma coisa. Mas eu conheço, né, diversas pessoas, e eu mesmo sou um, que os meus guias espirituais utilizam do fumo para trabalhar e eu não gosto de fumar no meu dia a dia. Eu permito que eles utilizem do fumo para trabalhar, porque não me incomoda, não me atrapalha, né? Eu não me sinto mal utilizando o fumo. Mas no meu dia a dia, eu não utilizo nenhum tipo de tabaco, nenhum tipo de fumo, né? Nem cigarro de palha, nada, porque eu não gosto, né? Então, essa questão de se o guia fuma, eu vou viciar no fumo, eu acredito que é mentira, tá bom? Mas pode ocorrer, por exemplo, a pessoa já foi fumante, custou a perder o vício de fumar e agora ela começa a participar do terreiro de Umbanda e fala, meu Deus, eu tenho medo, porque eu vou sentir o sabor, né? Eu vou sentir o gosto do fumo na boca e vai dar vontade de fumar. Aí já é uma questão totalmente diferente, tá? A pessoa pode sim, né, claro, lembrar do seu vício antigo e de acordo com a utilização do fumo, pode lembrar sim, né, dar vontade de voltar a fumar. Eu mais uma vez falo do respeito entre o guia e o médium, tá bom? Saibam utilizar, saibam conversar com o guia, saibam utilizar esse respeito, tá bom? João, e eu vou num terreiro de Umbanda, o meu guia quer fazer o uso do tabaco, quer fazer o uso de um charuto, de um cachimbo, do fumo, mas o terreiro de Umbanda não fornece. Cheguei no terreiro, fui trabalhar e o guia pediu, né? Mas aí o dirigente, o Cambone, falou que não tinha fumo. O que eu faço? Primeiramente, você tem que entender quais são as regras, quais são as normas do terreiro de Umbanda que você frequenta. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque aqui no nosso terreiro, a responsabilidade do fumo é do médium, né? O médium tem que fornecer o fumo para o seu guia espiritual trabalhar. Dessa maneira, o médium pode trazer aquele fumo que ele se adapta melhor, porque, como eu disse, mesmo que seja o guia espiritual que vai fumar, o sabor vai ficar na boca do médium, né? O cheiro vai ficar na roupa do médium, no gosto vai ficar na boca do médium. Então, às vezes, o médium pode comprar um fumo que tenha outros sabores, né? Pode comprar um fumo, às vezes, que tenha essência, né? Alguns de chocolate, outros têm essências de ervas. Isso não tem problema, desde que o guia espiritual aprove. Então, a responsabilidade, pelo menos aqui no nosso terreiro, de fornecer o fumo para o guia espiritual trabalhar é do médium. O médium tem que trazer o fumo para o seu guia espiritual trabalhar, tá? Seja charuto, seja o cachimbo, seja o fumo do cachimbo, seja o que for. Nossa, João, mas eu fui no terreiro de Umbanda uma vez e o Preto Velho pegou a fumaça e jogou na minha cara. Nossa, eu odiei, eu não gostei. Bom, gente, a gente também tem que entender isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, para a gente entender melhor. O guia espiritual, ele vai fazer o ato de defumação no consulente, sim, né? Ele vai soltar, que nem eu falei no começo do vídeo, ele pode soltar por cima dos ombros, por cima da cabeça, mas a gente tem que entender muito bem que ele respeita também o consulente, né? Nós que somos médiuns, a gente sabe muito bem que na mediunidade semiconsciente, consciente, né, que é a mediunidade que mais trabalhada hoje em dia, nós temos sim a percepção de várias coisas. E muitas vezes, um ato desse, né, de jogar a fumaça na frente, na cabeça, né, no nariz da pessoa, é de responsabilidade do médium. Tá? Então é o médium que não entende o que tem que ser feito e faz de qualquer maneira. Tá? Então vamos entender. O guia precisa soltar a fumaça na cara da pessoa? Não precisa, né, gente? Obviamente. Pode soltar ao redor, né? Ele pode soltar na frente, assim, empurrar a fumaça, tá? Então, médiuns, tenham respeito também com o consulente, entendam os limites, tá? Qualquer coisa que o guia espiritual faça que atinja de uma maneira negativa o consulente que está na frente, está errado. O que é atingir de uma maneira negativa? Alguma coisa que constranja, né? Por exemplo, o ato de colocar a mão. Né? Tem gente que acha que o guia espiritual tem que passar a mão na pessoa, no consulente, não precisa. Né? O ato de fumar também é a mesma coisa.
Você tem que fazer tudo, né, o guia espiritual junto do médium tem que fazer tudo de uma maneira respeitosa para aquela pessoa que está tomando um atendimento, tá? Então eu comparei com o ato de colocar a mão, né? O colocar a mão é uma coisa muito íntima, tem gente que acha ruim. O ato de soltar a fumaça na cara das pessoas também é uma coisa muito chata, né? Então entre num consenso aí junto com o seu guia espiritual, né? Entenda que muitas vezes essa atitude é do médium, tá? E entenda também que ela não precisa ser feita dessa maneira desrespeitosa. Ela pode ter várias outras maneiras de se fazer isso, tá bom? E o guia espiritual, ele precisa fumar durante todo o momento da gira? Não, ele não precisa fumar durante todo o momento da gira, tá, pessoal? Como eu já disse, o guia espiritual ele vai absorver as energias do fumo e vai soltá-las no ambiente, tá? Se naquele momento precisa de fazer o ato do fumo, ele vai fumar. Se depois de determinado momento não precisar, ele vai parar de fumar. Tá, pessoal? Muita gente acha que durante todo o trabalho tem que ficar fumando. Alguns guias espirituais gostam de usar cigarro de palha e tem médium que vai gastar 2 maços durante a gira. Pô, vamos respeitar isso aí, né, gente? Cuidado com o excesso, né? Do mesmo modo que eu já vi muitos médiums falarem assim, nossa, eu estou passando até mal de tanto fumo, porque o Exu fumou 3 charutos durante a gira. Pô, gente, cuidado com os excessos, tá? Muito cuidado com o excesso. O guia espiritual entende muito bem a hora que ele precisa do fumo e a hora que ele não precisa. O problema do excesso, mais uma vez, é do médium. Médium, se policie, se controle, beleza? E quanto mais você estuda a Umbanda, quanto mais você quer entender sobre a religião e sobre os atos umbandistas, né, como que funcionam as giras, como que funciona tudo, qual que é a moral, né, a ética do terreiro, você vai ficando mais forte, mais sábio e vai deixando essas atitudes erradas de lado, né? O médium que estuda, ele é sempre mais bem preparado. Ficou alguma dúvida em questão do fumo? Esqueci de falar alguma coisa? Comenta aí embaixo aí pra gente, deixe seu comentário que a gente vai buscar responder, tá bom? Curte o nosso vídeo se você gostou do conteúdo. Não gostou do conteúdo? Deixa no comentário lá que a gente vai buscar sempre melhorar o nosso conteúdo, o nosso modo de fazer, né, os nossos vídeos para transmitir conhecimento para você, tá bom? Se você não conhece o nosso Instagram, vai lá, @Nossa Casa de Fé, nosso Facebook também, @Nossa Casa de Fé. E muito obrigado por assistir o nosso canal mais uma vez, assistir os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, distribua o conhecimento e fique com Deus. Até a próxima.